para que nós possamos chegar à estatura de Cristo, é preciso poder. O poder do Evangelho. Esse é o nosso chamado. Crescer até a estatura de Jesus. Quando eu era bem pequeno, ia à escola bíblica dominical na Igreja Batista, lá em Monte Castelo, Fortaleza, que meu pai era pastor ali. Minha mãe era minha professora de escola bíblica dominical. E eu me lembro que a gente cantava uns corinhos antes da lição. E sabe de uma coisa? A nossa memória é uma coisa privilegiada por Deus, porque eu lembro da minha mãe, jovem, cantando ali na frente da gente. Eu posso fechar meus olhos e vê-la ali. Marcou a nossa vida. Quando eu tinha cerca de 8 anos, 7 para 8 anos, a irmã Valnice Milhomes, hoje pastora Valnice, ela vinha do seminário, ela estava estudando no seminário em Recife, ela vinha para a nossa casa, ficava 3 meses conosco ali, e nós íamos a pé de casa até a igreja, e eu me lembro, ela segurando na mão da gente, e ela indo para a IBF, ela nos levando para a escola bíblica de férias. Me lembro. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. É explosivo. Cada coisa do Evangelho é vivo. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje à noite. Quantos conheceram ou já ouviram Reinhard Bonnke? Talvez um dos maiores pregadores que nós tivemos nesse século. Reinhard Bonnke, eu tive o privilégio de ser o seu intérprete do Rio de Janeiro. Eu quero confessar para vocês uma coisa, eu não gosto de cidade muito grande, porque eu não gosto de ficar preso em trânsito. Eu não gosto muito, eu não tenho muita paciência para ficar ali naquele lugar ali, sabe, esperando os carros passarem. Mas naquele dia eu louvei a Deus pelo trânsito do Rio de Janeiro. Porque nós estávamos indo juntos do hotel para o evento. O motorista estava nos levando, eu estava sentado atrás com ele. E Reinhard Bonnke, ele contava como foi a experiência. Eu falei, fala para mim, como que você foi chamado para a África? Como é que você foi uma influência tão poderosa para a África? E ele começa a conversar. E a gente estava ali. E foram horas, e ele me disse que eles eram em 2 filhos, o irmão dele, muito inteligente, muito próximo do pai, é aquele negócio do filho com o pai, e o outro lá não tinha muita chance, e um dia Reinhard Bonnke, ele estava dormindo, e de repente Deus trouxe uma visão, e ele viu o mapa da África, e viu o mapa da África pegando fogo, e Deus disse, Bonnke, eu estou separando você e você vai queimar a África para mim. E ele ficou muito impressionado, ele disse que o coração dele queimava, ele levanta no outro dia, ele está muito feliz com aquela notícia, ele vai para o pai dele, e o pai dele olha para ele e disse, o que é meu filho? E ele disse, pai, eu tive um sonho. E o pai disse, qual foi o sonho? Ele disse, Deus me mostrou o mapa da África e todo ele estava pegando fogo, e Deus disse que vai me enviar para a África, porque Deus vai queimar a África através da minha vida. E o pai olhou para ele, ele disse, meu pai olhou para mim, fitou bem nos olhos e disse assim, você, se Deus tivesse falado com o seu irmão, eu creria nessa palavra, mas você não passa de um 0 à esquerda. Mude sua cabeça, menino. Vá fazer suas coisas. E ele disse, pastor, naquele momento minha vida foi devastada. Eu fiquei muito triste. E chorava muito, porque eu disse, Senhor, nem meu pai crê.
E ele disse que naquele momento ele começa a orar a Deus intensamente, pedindo confirmações de Deus. E ele disse, até o dia que o Senhor veio a mim e falou comigo. Ele disse, Bonnke, veja uma coisa. Se você for um 0 à esquerda do 1, você não representa nada. Mas se você for um 0 à direita do 1, nós somos 10. E se você adicionar outro 0, nós teremos 100. E se você adicionar mais um 0, nós teremos 1000. E se você adicionar mais 3 zeros, nós teremos 100.000. Se você adicionar mais 3 zeros, nós teremos 1 milhão. E a progressão você já viu. Ele disse, porém, se for tirado o 1, todos passam a ser somente 0. Ele disse, comigo, você vai queimar a África. E ele começou a contar as experiências dele. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No capítulo 1 de Romanos, versículos de 1 a 3, eu queria que você lesse comigo. Nós vamos começar a ver que nessa trajetória que nós estamos caminhando, rumo à estatura de Jesus Cristo, nós temos que entender o que é o Evangelho. Nós temos que entender o porquê o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre os gentios. Aleluia. Até aqui somente. O que é o Evangelho? A revelação divina é toda ela transferida a nós pelas Escrituras, e isto chama-se o Evangelho de Deus para nós. Ou seja, boas novas. Diga, boas novas. Ou seja, são notícias grandiosíssimas, valiosíssimas, que são dadas por Deus. Por quê? Porque através das boas novas, Deus apresenta um plano. E este plano tem como centro o poder do seu Evangelho. Veja, as boas novas são a revelação de Deus, mas o poder do Evangelho é o Filho de Deus. E esta revelação transforma a mente do crente e faz enxergar as realidades numa perspectiva espiritual divina e proporciona a ele o poder para vencer o mundo. Aleluia. Você já teve experiência com Jesus? Você sabe por que a igreja não está tão viva como ela deveria estar? Sabe por que as pessoas estão meio distantes da igreja? Porque elas não experimentam uma vida especial com Jesus. Aleluia. É muito bom andar com Jesus. Sabe por quê? Porque Ele abre porta e ninguém fecha. Ele fecha as portas e ninguém abre. Aleluia.
Eu gosto muito de ler coisas assim, que falam do poder de Deus, especialmente quando você tem uma coleção chamada Generais da Fé, e quando você lê aqueles livros, meu querido, você ouve aquelas histórias fantásticas de homens que venceram com Deus, rapaz. É a coisa mais linda do mundo. E eu estava vendo então a história desse pastor, que estava na praça, brincando com os seus filhos. Sabe quando você sai de férias e o dinheiro está contado? Quem já fez essas férias? Já fez? Levante a mão. O dinheiro está contado, você não pode perder nada, porque está contado. Você tem o dinheiro, olha, você tem o dinheiro para o hotel, você já pagou o dinheiro das passagens? Não, você ainda tem mais 9 prestações para pagar, e você ainda está ali contando, então tudo está direitinho, e aquele homem então está no parque brincando com os seus filhinhos, lá alegre, feliz, aquele momento gostoso, cidade gostosa, que coisa gostosa, as férias da nossa vida, e brincando com os meninos e tudo, e quando eles chegam de volta no apartamento, ele põe a mão no seu bolso e a carteira não estava mais lá. E vocês sabem o que representa uma carteira? Representa suas férias. Imediatamente ele entra num pânico. Não, ele disse, a minha carteira não está aqui. E aí a mulher disse, e agora como é que nós vamos fazer? Ele disse, e os meninos, pais, perdeu a carteira? Perdi. E agora, o que nós vamos fazer? O que você faria? Vamos pegar o carro e vamos voltar na praça, quem sabe? Deus cegou todo mundo aqui que passou, a carteira vai estar lá. Ele disse, não, escute, o que eu estou falando para vocês é verdade, porque às vezes as pessoas falam assim, cara, ele está falando uma mentira. Eu estou falando de um pastor, eu estou falando de algo que aconteceu. E aí então, ele disse, nós vamos orar. O que nós vamos fazer? Stanley, você lembra muito do seu pai, né? Muitas coisas marcou tua vida, com certeza. Meu pai marcou a minha. E meu pai tinha uma característica. Você chegava para ele assim, você vinha todo cheio de problema, você vinha todo aquele, né, para resolver as coisas. Pai, é porque é isso. Vocês esperavam uma resposta dele. Ele começasse a agir, ele falava assim, vamos orar. Eu vim resolver o problema, eles vamos orar. E aquele homem então dá a mão para sua esposa, pega nas mãos dos seus filhos e ali, ao lado da cama, eles começam a orar e diz, Senhor Jesus, perdi a carteira. E o Senhor sabe que as nossas férias precisam dela. E nós agora colocamos isso nas tuas mãos, Senhor. Eu peço que o Senhor me devolva essa carteira. No nome poderoso de Jesus Cristo, amém. E quando ele terminou a oração, a carteira dele caiu em cima da cama. Se nós subirmos em comunhão com ele, e nós começarmos a ter experiências dessa natureza com ele, sabe o que vai acontecer com a nossa vida? Nós nunca mais seremos os mesmos. Porque você vai conhecer quem está em você. E vai fazer diferença, porque quando diz a Bíblia, ei, aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Porque aquele que está no mundo está tentando dominar o mundo, mas aquele que está em você criou o mundo. E criou quem quer destruir o mundo. Todas as coisas estão debaixo do seu poder, tudo foi feito por ele, para a glória dele, e tudo que foi feito não teria sido feito se não fosse por ele. Aleluia! Eu nunca vou me esquecer quando nós estávamos aqui ainda lá no tabernáculo, e nós tínhamos uma reunião de oração todas as manhãs, todos os dias, com os funcionários da igreja, com os pastores ali. A gente se reunia 7h30 da manhã para orar até as 8 horas. Era um tempo muito gostoso de oração. E eu me lembro que quando nós estávamos por terminar o culto, chegou um moço da igreja desesperado, disse, pastor, pelo amor de Deus, ore por mim. Eu disse, por quê? O que aconteceu? Ele disse, pastor,
Eu fui colocar gasolina no carro, eu sou vendedor, e eu parei na bomba, e eu tirei o cartão lá para pagar a gasolina, esqueci minha carteira com dinheiro, pastor, com meus cartões de crédito, tudo, em cima da bomba da gasolina. E quando eu voltei lá, já não estava mais lá, e ninguém sabe onde essa carteira foi. Ore por mim, pastor. O senhor sabe o que é perder documentos? Eu disse, sei. O senhor sabe o que é, pastor, você perdeu os seus cartões de crédito? Eu digo, sei também. Ele disse, então ora por mim. Eu disse, vamos orar. Ele entrou ali dentro, nós pegamos nas mãos e disse, Senhor, em nome de Jesus, devolve a carteira dele, entrega a carteira dele. E aí eu disse, bom, queridos, agora vamos aguardar o que Jesus vai fazer. E ele disse, tá bom, pastor, eu vou indo trabalhar e eu aviso para o senhor o que deu nisso aí tudo. Eu falei, ok, eu estou aguardando. Meia hora depois ele volta. Ele disse, pastor, glória a Deus, que a carteira já está comigo. Eu disse, senta aqui, me conta tudo. Aleluia. Sabe o que ele disse? Ele disse, pastor, eu recebi um telefonema da irmã fulana, que saiu da casa dela para aguar o jardim da casa dela, e ela viu a minha carteira no jardim da casa dela. E ela pegou a carteira e olhou e me conheceu. Eu disse, mas o que a carteira do irmão está fazendo aqui? E ele disse, ela está fazendo aí porque alguém levou. E quando ele disse, pastor, quando eu olhei dentro, não tinha nenhuma cédula de notas faltando, nenhum cartão de crédito faltando, nada. Sabe por quê? Porque Jesus está no controle da nossa vida. Então, o Evangelho é isso. O Evangelho são boas novas, não acerca de coisas que vão acontecer com nós, mas acerca daquele que está em nós. Que boas novas são essas? Que coisa maravilhosa é essa que nós precisamos saber? Aleluia! E se nós entendermos, e se nós soubermos, e se a revelação de Deus em nosso espírito for intensa e gloriosa sobre ele, nós não teremos medo, porque a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Como um pastor nos Estados Unidos, ele estava contando a experiência dele. Deus disse para ele, você vai fazer um trabalho na África. Ele disse, como, Senhor? Se eu não tenho dinheiro nem para comer direito. Ele disse, você vai para a África. Ele disse, mas Senhor, como que eu vou receber esse dinheiro? Como é que eu vou pagar essas passagens? Como é que eu vou chegar lá? Deus disse, pega as suas coisas e vá para o aeroporto. Eu peguei minhas coisas e fui para o aeroporto. E quando eu cheguei lá, eu estava perguntando, quem é? Quem é? Quem é? Quem é o quê? Quem é que vai me dar o dinheiro? Um anjo vai aparecer aqui, uma pessoa vai aparecer aqui e me dar o dinheiro. Eu sei que alguma coisa vai acontecer, porque Deus vai mandar. E ele ficava olhando para ver quem vinha. Se vinha uma pessoa, ele disse, é ele, é ela. Aí de repente, ele disse, Senhor, ninguém está vindo. Ele disse, não é para vir, vá para o banheiro. Para o banheiro? Sim, senhor, vá no banheiro. Ele entra no banheiro. E agora, Senhor? Ele disse, entra no boxe. Ele entrou no boxe. Disse, ok, Senhor, e agora? Ele disse, saia do boxe, saia do banheiro. E quando ele saiu, ele estava na África. Impossível. Nada é impossível para os que crerem. Nunca ouvi falar de coisas dessa natureza. Sim, nós temos o exemplo na Bíblia. Filipe foi igualzinho. As boas novas é que você serve a um ser grandiosíssimo, de poderes que você não pode nem sequer imaginar. E as boas novas é que Ele amou você de tal maneira que Ele veio a esse mundo e Ele proveu o caminho para Ele poder entrar dentro de você, para que Ele pudesse ser em você a tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele é para você. E nós estamos ainda tão distantes dessa verdade, nós ainda estamos tão distantes dessa
dessa gloriosa revelação, porque a palavra do Senhor, ela foi expressa pelo próprio Jesus Cristo, quando ele saiu do templo e ele viu aquelas pessoas. Olha como é terrível a religiosidade. Talvez entraram, e aí sai do templo, do mesmo jeito. A gente entra por ali, sai do mesmo jeito, volta, sai do mesmo jeito. Aí Jesus olhou aquelas pessoas. Veja, Ele, o Senhor da glória, o Salvador de toda a humanidade, aquele que com o sopro da sua boca vem vencer Satanás e seus anjos, aquele que tem o poder de lançar fogo nesse planeta todo e vai reformar todo esse planeta, a fim de transformá-los em novos céus e nova terra. Ele estava bem no meio deles, e de repente ele grita. A Bíblia diz que ele grita e disse: olhem, escutem, se vocês crerem em mim, conforme as Escrituras dizem ao meu respeito, rios de água viva fluirão de dentro de vocês, e vocês nunca mais serão os mesmos. Aleluia. Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômio, vai, toda a Bíblia, cada livro tem uma revelação dele. Revela-nos Ele. E se nós começarmos a crer nele, como a Bíblia diz que Ele é, e como a Bíblia revela Ele, então nós teremos o poder dele. Eu nunca me esqueço, eu estava evangelizando com mais 2 jovens da nossa igreja, nós éramos pequenos, e eu gostava de ir para a rua. Aí naquele dia eu estava ali, chamei os meus amigos, e nós fomos distribuir folheto, ali na Júlio de Mesquita, perto do hospital Irmãos Penteado, que hoje já está mais despenteado, mas é Irmão Penteado. Então ali estávamos nós ali fazendo esse evangelismo, distribuindo folhetos, irmãos. E de repente, do nada, para um moço numa bicicleta, desce da bicicleta e deu uma surra na gente. Eu nunca me esqueço, eu levei um tapa, caí sentado. O outro ficou pregado na parede, ele chutando a pessoa. O mais esperto correu, mas eu devia correr, mas eu fiquei vendo meu amigo. Não, eu não vou atrás dele, eu vou ficar com esse aqui, para ver se eu consigo, nós dois, pegar ele. Mas apanhamos os dois, mas eram tantas tapas. E depois aquele moço pegou os nossos folhetos, rasgou. E eu fui para casa com uns vermelhões no rosto. E quando cheguei em casa, meu pai perguntou o que aconteceu. E eu contei. Meu pai ficou muito bravo. Eu vou pegá-los. E pegou meu irmão mais velho, pegou o meu primo que estava lá e saíram correndo atrás desse moço, procurando aquele moço. Graças a Deus eles não encontraram. Fazendo a obra de evangelismo, levar uma surra. Um belo dia eu estou com meu irmão mais velho que eu, 5 anos, não parece. Ele já era bem mais forte que eu, já moço. E de repente nós estávamos ali no Taquaral. Quem eu vejo? Eu disse: Júnior, foi ele. Ele disse: foi ele? Foi. Meu irmão saiu correndo, pegou ele pelo pescoço, deu uma gravata nele, segurou aqui, disse: se você bateu no meu irmão, pode bater nele. Irmãos, eu entrei de sola. E dava murro nele, até que aquele rapaz não sabia por que estava apanhando, e nós demos uma surra nele. Que Deus nos perdoe. Mas o ponto que eu quero mostrar para vocês não é esse, porque está totalmente errado isso. É claro, então não pegue as ideias que eu estou passando aqui, eu não estou dando ideia para ninguém. Mas o ponto, sabe o que é? É que meu irmão mais forte prendeu o meu adversário, e agora, ao invés de eu apanhar dele, eu bati dele.
Você tem um irmão mais velho que é Jesus Cristo. E quando ele der uma gravata no adversário, você pode ter certeza, você vai sair vencedor. O evangelho prometido, é isso que Paulo diz. Ele diz o seguinte: chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho, qual foi outrora prometido. Essa palavra prometido é uma palavra muito especial. Eu preciso falar das palavras, sabe por quê? Porque as palavras revelam coisas muito importantes acerca daquilo que Deus está nos dizendo. Veja, quando nós queremos, quem trabalha com mídia? Aqui, vocês sabem que a mídia, ela tem essa função de organizar pensamentos, de organizar coisas para convencer pessoas que aquilo que vai ser feito é bom e é maravilhoso, não é isso? Aí você faz o melhor, você tem que ver o que as pessoas pensam, você tem que projetar o que elas querem. Um dia eu estava querendo vender pedra preciosa, porque eu queria ganhar uma grana extra. E aí o homem que estava me dando as pedras, ele chega para mim e fala assim: olha, você tem que fazer o seguinte, você olha assim para a pessoa, aí você tem que ver aonde, qual é, se ela for bem, daquelas pessoas bem, como é que chama, bem orgulhosa, você já fez uma venda, ela vai querer as pedras. As palavras significam, e essa palavra prometido possui um significado relevante, é a palavra proepagelomai. É longa. Mas o que significa? Anunciar antes. Anunciar antes. Significa prometer antes. Ou seja, ela vem de uma raiz, a raiz pro, que quer dizer antes, e da raiz epagelo, que quer dizer anunciar que alguém está prestes a fazer ou fornecer algo prometido para vocês. Vocês estão entendendo a ideia? Que Deus tinha um dia exato, que Deus tinha um momento exato para que viesse o seu Filho Jesus Cristo a essa terra. Ele tinha um momento em que ele seria levantado na cruz. Ele tinha um dia exato, ele tinha 3 dias e ele ressuscitaria. Tudo isso estava no plano de Deus, estava já feito por Deus, já estava dentro do cronograma de Deus. E aí, tantos anos atrás, centenas e centenas e centenas de anos atrás, Deus vem e revela estas coisas aos seus profetas, daquele que viria e aquele que seria o nosso Salvador, até que aquele dia glorioso, onde Jesus Cristo é trazido pelos seus pais ao templo, para ser consagrado a Deus, e ele é pego nas mãos pelo profeta Ananias, e ele diz: os meus olhos hoje viram a salvação da humanidade. E aquele bebê estava ali na mão dele. Prometido. Então, pelo significado dessa palavra, Jesus foi pré-anunciado pelos santos profetas de Deus como aquele que viria para salvar a humanidade. Aleluia! O Messias. O Evangelho, portanto, é a revelação de quem Jesus é, o que Ele faria a nosso respeito, e o que Ele faz em nossas vidas, e o que Ele vai fazer por nós na eternidade. Isso é Evangelho. O Evangelho revela que a vinda de Jesus Cristo foi o cumprimento profético do que ele estava escrito. Agora veja comigo, por favor, quando Jesus então está agora nesta terra, ele não tinha outra coisa em mente, senão anunciar o reino de Deus para as pessoas. Em Mateus capítulo 3, capítulo 14 e 15, a Bíblia diz o seguinte: ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por tu, e tu vens a mim. Falando de quem? De João Batista.
Porque agora ele olhava para aquele homem que estava vindo, o Espírito dentro dele dá testemunho, e diz: este aí é o Cordeiro de Deus, cujas sandálias dos pés eu não sou digno de desatar. Ele salvará vocês, ele é a pessoa que vocês aguardam. E então Jesus entra nas águas, e João Batista então está agora querendo que ele batize-o, e Jesus disse: não, você vai me batizar. Mas havia alguma coisa dentro de Jesus Cristo que é preciso nós sabermos. E aqui o verso seguinte diz o seguinte: mas Jesus lhes respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. A palavra justiça é o seguinte: é preciso que Deus faça em nossas vidas e crie através das nossas vidas todas as condições que são aceitáveis diante dele para que ele haja nesta terra. Então, justiça significa condição aceitável para Deus, e é a doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Veja, a nossa salvação é o resultado disto. O Espírito Santo está dentro de nós para nos transformar, para nos dar vida e vida em abundância, para nos colocar no estado que Deus olha para nós e diz: este é meu filho amado, ele está vivendo a minha palavra, ele cumpre a minha palavra, ele é amado meu, ele faz o que eu peço, ele é obediente às minhas palavras, logo eu estarei com ele todos os dias da minha vida. Aleluia. E esse estado de aprovação divina lhe confere o poder para você alcançar a sua profundidade e amadurecimento espiritual. Isso é importante, isso. Nós passamos o dia pensando na gente. O que Deus diz que você é? Testemunha. Então, como testemunhas de Jesus Cristo, nós deveríamos ter nossa consciência nisto. E tudo que nós fazemos deve proceder de quê? De que eu sou uma testemunha viva do poder de Dele. Tadeu, nunca esqueço, uma vez fui fazer uma visita para você, você trabalhava na Bosch. Aí tinha uma repartição lá, tinha um monte de mesa, não tinha? E ficam os compradores, eu acho, ali, comprando tudo. E quando eu ia passando ali, tinha um jovem da igreja lá. E aí eu cheguei perto da mesa desse jovem, e eu disse: ô rapaz, você trabalha aqui? Ele disse: trabalho. Aí eu disse: e como estão as coisas? Está tudo bem? Está. Aí um colega dele perguntou assim: quem é esse aí? Professor. Aí ele disse: o quê? Eu estou. Eu olhei para ele assim. Aí o outro perguntou: rapaz, fala aí, quem é esse aí? Eu sou. Fala mais alto. Esse é o meu pastor. Aí os que estavam ao redor dele falaram assim: e você é crente? O Evangelho é o poder de Deus para transformar você, é a justiça de Deus transformando você, é a justiça de Deus quebrando todo o poder na tua vida satânico, é a justiça de Deus operando na sua vida para que você tenha vida em abundância, para que quando você fale você diga: Jesus é o meu pastor. Aleluia. Lucas capítulo 4, 17 e 19 diz assim: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E então passou Jesus a dizer-lhes:
hoje se cumpriu a escritura que acabares de ouvir. Hoje eu estou aqui, eu leio para vocês isso, e hoje eu sou a pessoa que vou cumprir tudo que está escrito a meu respeito lá pelos profetas. Eu tenho uma missão, e eu tenho uma tarefa. E sabe o que Jesus fez nos próximos 3 anos da vida dele? Ele curou as pessoas, ele libertou os cativos, e ele fez exatamente o que o livro dizia a respeito dele. Sabe por quê? Porque as boas novas é que ele viria e ele salvaria a humanidade. Ele daria vista aos cegos e os cegos viram. Ele levantaria o aleijado andou. E sabe o que ele disse? E sabe o que está escrito a respeito disso? Ele disse: e quando vier poder do céu, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, e até aos confins da terra, e sereis minhas testemunhas. E sabe de outra coisa? Que quando vocês crerem em mim, conforme as Escrituras, vocês farão as mesmas obras que eu faço. E vocês poderão também curar enfermos, vocês poderão curar os cegos, vocês poderão fazer as mesmas obras. Mas nós não entendemos o evangelho, nós não estamos entendendo a notícia. Alguma coisa, as ideologias do mundo têm entrado muito forte em nosso espírito, têm entrado pelos nossos ouvidos e têm tentado derrubar a figura dele. Mas ele vive. E a Bíblia diz que ele cumpriu cada coisa a respeito dele. Em Mateus capítulo 26, versículos 51 e 54, diz o seguinte: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso tu pensas que eu não posso agora mesmo rogar ao meu Pai, e Ele me mandaria, nesse momento, mais de 12 legiões de anjos? Sabe o que significa uma legião? 6.000. 12 vezes 6 dá quanto? Quem é bom em matemática? 72.000 anjos. Eu falaria: Pai, manda os teus anjos. E de repente 72.000 anjos apareceriam ali. Bastava um. Bastaria um. Mas olha o que a resposta de Jesus diz: mas como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Por que você fez isso? Você não entende, Pedro, mas eu entendo. Esse momento está escrito, é o cálice que eu tenho que passar. E ele entrega as suas mãos e diz: é chegado o momento, pode me levar. Nós temos que entender a pessoa de Jesus. Jesus poderia ter mudado o curso da sua vida, mas por obediência ao Pai e para que se cumprisse nele tudo que as Escrituras dissessem ao seu respeito, ele se submeteu para que nós pudéssemos receber o poder do Espírito Santo. O Evangelho não é uma mensagem simples sobre Jesus Cristo, meus irmãos. O Evangelho prediz o curso da ação dele para a salvação de todo homem. Sabe, olha, coisas fantásticas acontecem quando nós temos a revelação disso. Eu nunca me esqueço, num certo dia eu sofria muito com uma alergia terrível. Se eu botasse o pé no chão, eu espirraria até meu nariz ficava entupido, eu ficava com aquela dor de cabeça, e aquilo era muito ruim, e às vezes até alguns alimentos causavam isso. E um certo dia eu estou lá, lendo a palavra de Deus, e de repente o Espírito Santo, diga Espírito Santo. Eu estava lá com aquele negócio, aquele nariz escorrendo, e aquela dor aqui na região dos olhos, e ele diz assim: sabe, você não precisa ficar com isto.
você tem um Deus que pode curá-lo. E sabe o que eu fiz? Eu fui até o espelho e eu disse: em nome de Jesus, eu não preciso ficar com isso, eu vou ser curado para a glória de Deus. Nunca mais eu tive problema. Foi instantâneo ali, de frente para o espelho. De frente para o espelho. Sabe por quê? Porque se você crer, você verá a glória dele. Como Deus quer que nós tenhamos experiências como essas todos os dias. Mas sabe de uma coisa? Não é Jesus que separa da gente, mas a Bíblia diz que o pecado nos separa dele. Nossas preocupações. Nós vamos sofrendo, até que chega num ponto. Eu já vi tanto isso ser dito para mim. Talvez você tenha ouvido a mesma coisa. As pessoas chegam para você: eu já fiz de tudo que eu podia. Agora, só falta o quê? Agora só Deus. Agora só Deus. Deveria ser primeiro. Sabe, eu estou falando isso para vocês, sabe por quê? Porque Deus quer uma atitude diferente. Deus quer que vocês sejam inflamados pelo fogo do Espírito Santo. Deus quer que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Deus não quer que vocês escolham momentos para adoração. Deus quer que você seja um adorador contínuo. Aonde você for, você vai adorando. Aonde você for, você vai orando. Aonde você for, você vai ser transformado. Aonde você for, você vai transformar pessoas. É isso que Deus quer dessa igreja. É isso que Deus está dizendo. Vão, vejam, os campos brancos estão ali fora. Aqui dentro é lugar de adoração. Ali estão os campos brancos. Se nós ficarmos reclusos dentro dessas paredes, nada vai acontecer. Mas quando nós levarmos esse poder de Deus para ali fora, então as pessoas vão entender que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Porque nenhuma ciência vai provar a ninguém que Jesus Cristo estava naquele túmulo. Não vai provar. Vocês sabem que já tentaram até dizer que aquele pano que cobriu Jesus, o lençol, tinha milagres ou alguma coisa, apareceu como prova real dele. Não, senhores, Deus nunca quis que um lençol fosse testemunho de que Jesus Cristo ressuscitou. Deus nunca quis que a ciência pudesse provar qualquer coisa a respeito do seu filho, porque ele disse: eu tenho algo maior e mais poderoso. Vocês vão ser o testemunho do meu filho vivo nesta terra. Aleluia. E nós temos essa visão de Deus. E o Evangelho diz que quando a igreja ela entender essa revelação, o Evangelho diz que quando nós crermos e quando Ele for de fato o nosso Senhor e Salvador, então nós faremos proezas em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A vida de Jesus foi literalmente traçada por Deus nessa terra, e Ele cumpriu-a literalmente segundo as Escrituras. E por que Ele falharia agora? A igreja. As palavras dele soam muito forte. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E vocês vão vencer o mundo. Este é o Evangelho. E o poder é aquele que está em você. Ai, como é que Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai fazer aquilo? Ai, como é que Deus pode fazer isso aqui? Nada é impossível a Deus. Nada. Sueli, vamos ser sinceros. Naquele dia que eu visitei você na sua casa, e nós olhamos para esse homem que está do seu lado, esse homem bonito aí, Tom Cruise. Talvez toma a tua cruz. Naquele dia que nós olhamos para ele, eu olhei para você, eu fiquei, Deus. Eu vi o Tadeu ali deitado naquela cama, sem poder falar, os braços tortos. Digo, Deus. Havia um evento dos casais, eles líderes,
Deus vai te pôr lá. Nós conversamos um pouquinho depois, Tadeu foi até o banheiro e eu tive que ir lá e ajudar a trazê-lo para a cama. Ele chorava, e chorava, e chorava. E ele só dizia uma coisa: eu não sou mais o mesmo, eu não sou mais o mesmo. Está aí o Tadeu, para a glória de Deus. Nada pode nos separar do amor dele, nada pode nos separar. As boas novas não é a respeito de que você vai para o céu, as boas novas não é somente que você vai ter vitória, as boas novas não é somente que você pode confiar em Deus para você ter recursos, as boas novas é: Ele vive em vocês. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Jesus cumpriu todos os acontecimentos históricos a seu respeito. Ele cumpria cada aspecto daquilo que estava escrito a respeito dele. E muitas vezes nós ficamos pasmados com o que vemos na igreja. Quantas e quantas vezes vejo pessoas acusando o procedimento inadequado dos membros da igreja. Todas as vezes que eu confiei na direção do Espírito Santo, só vitória. Celino, você lembra de uma vigília? Você estava sentado ali, daquele lado. Eu lembro que você estava sentado ali, mesmo jeito que você gosta de sentar. E aí, estávamos na vigília, a coisa estava muito boa. E havia uma moça sentada do lado de cá, ali onde aquela moça de vermelho, cabelos de ouro, estava sentada ali. Aí, estávamos terminando a vigília, vem o Celino. E o Celino vem. O Celino é uma pessoa maravilhosa, você precisa conhecê-lo, se você não conhece. Ele chegou para mim e falou assim, com o sotaque dele, Santa Catarinense, é isso mesmo? Aí disse: pastor, Deus me mostrou uma coisa. Eu disse: o quê? Ele disse que o senhor tem que orar por uma pessoa que está ali. E ela está precisando de oração, ela precisa ser liberta. Lembra disso? E aí então, eu falei para ele: tem alguém, a pessoa que está aqui assim? A moça vem. Eu disse para ele: Celino, ora por ela. Ele olhou para mim meio bravo. Não é para eu orar. Deus disse para você orar. Então vamos obedecer. Tem que ser do jeito que Deus diz, né, Celino? E sabe o que aconteceu? Aquela moça foi liberta pelo sangue de Jesus Cristo. Ela tinha um espírito de suicídio e tinha tentado pular do seu apartamento naquele dia. E Deus a livrou aqui. Por quê? Porque alguém foi sensível à voz do Espírito Santo. E nós temos que exercitar isso. E se você não colocar na sua mente que Ele é poderoso, se você não estiver em sintonia com Ele, Ele vai mostrar coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Ele vai mostrar o caminho que você tem que ir, o caminho que você não deve ir. Ele vai mostrar as pessoas com quem você tem que falar. Ele vai mostrar tudo a teu respeito. E Ele vai mostrar muito mais do que você pensa que Ele pode fazer. Quando Jesus Cristo deixar de ser apenas um mito, quando Jesus Cristo deixar de ser apenas um valor histórico, quando Ele deixar de ser apenas um homem que subiu na cruz e morreu por mim, quando Ele deixar de ser um profeta, quando Ele deixar de ser o que as pessoas dizem que Ele é, e Ele puder ouvir da sua boca: tu és o Filho de Deus, o Messias aguardado, que estás vivo dentro de mim, e tu és a razão da minha existência. Aí Ele vai fazer alguma coisa por você. Eu daria muitas coisas aqui para te provar que é bom andar com Ele. Muitas coisas. O Evangelho não é simplesmente boas novas, mas o Evangelho é a revelação de Deus, trazendo as novas que Deus tem para cada um de nós, na pessoa gloriosa de Jesus Cristo, o Senhor da glória. Ele vive.
E o maior testemunho de que Ele está vivo é porque Ele age em nós e através de nós. Eu tenho boas novas. Um dia alguém chegou para mim e falou assim: pastor, eu acho que ele não cuida de mim. Eu? Nem as pessoas ao meu lado dão atenção para mim. Quanto mais Deus lá em cima. Pastor, são bilhões de pessoas. Como é que Deus vai ouvir minha oração? Deixa eu te contar um segredo. Um mistério. Deus não está olhando lá de cima e vendo você entre 8 bilhões. Não. Ele está vivendo em você, andando com você, conversando com você. E saiba de uma coisa: cada vez que você orar a Ele, você é como se fosse só você e Ele, porque Ele vive em cada um de vocês. Quando eu falo com o Espírito Santo, eu falo com Jesus, eu falo com o Pai. E quando eu coloco o meu coração para Ele, o Pai também me conforta através dele. E eu posso dizer, sem medo de errar, no meio de 8 bilhões de pessoas no mundo, Ele me cura, Ele me abraça, Ele fala comigo, Ele me assegura de que eu vou estar bem. E quando eu penso que talvez eu não vá conseguir chegar, Ele me pega nos braços e me carrega, dizendo: aonde eu estiver, você vai estar comigo. Quem crer nas Escrituras e crer no que elas dizem ao meu respeito, vai ter uma experiência diferente comigo. E Ele disse: eu, o Pai, viremos e faremos morada em você. E Ele vive dentro de mim. Mas sabe o que é melhor? Ele vive em você. E sabe o que é melhor? Ele vive em todo aquele que crê. E a grande notícia que nós podemos dar para vocês, que a salvação não é um processo, não. A salvação é uma provisão que te faz passar por um processo. E nesse processo é onde Deus é glorificado e Deus é exaltado. E Ele diz: aquele que crê em mim será vitorioso. Eu amo Jesus, mas eu preciso amá-lo muito mais. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Igreja, nós não podemos chegar ao alvo, ao cume do nosso chamado, se não for por Ele. Ele é a esperança da nossa salvação. E aquele que clama o nome de Jesus Cristo será salvo. Hoje, em nome de Jesus Cristo, eu recebi uma jovem desta igreja aqui. Ela conversou comigo ali e ela disse: sabe, pastor, louva a Deus pelos jovens, porque eles estão passando experiências gloriosas com Deus. E essa moça disse para mim o seguinte, ela disse: sabe, pastor, eu estava orando. Eu disse: glória a Deus, Senhor, que os jovens estão orando. Ela disse: eu estava em oração, pastor, e estava tão gostoso aquela oração, e de repente Deus me fez ver algumas coisas. Eu vi uma igreja muito grande, as pessoas entravam, saíam, e as pessoas eram alegres, eram felizes, e ali Deus curava a gente, E ela disse: quando eu estava vendo tudo aquilo, o Senhor veio e disse para mim o seguinte, pastor. Ele disse: sabe essa igreja que você está vendo? Ele disse: as mesmas coisas eu vou fazer nesta igreja. E ela me disse: sabe, pastor, que Deus mostrou que Ele vai derramar sobre nós um espírito profético. Aleluia.
Sabe por que o espírito profético é importante? Porque você não pode falar de Jesus sem que seja por espírito de profecia. Então eu posso dizer com certeza para vocês que hoje o sermão que eu preguei para vocês desde o seu início até agora, o finalzinho dele, foi profecia de Deus para vocês. Porque ninguém pode falar de Jesus senão pelo espírito de profecia. E o Senhor Jesus Cristo está nesse lugar. E Ele vai fazer o que Ele disse que vai fazer. Então, meus queridos, se Ele não falhou no passado, Ele não vai falhar no presente. E com Ele nós podemos olhar para frente e ver que nós temos um futuro seguro. Sabe por quê? Porque Ele pode todas as coisas. Boas novas a respeito de alguém. Alguém especial. Mais poderoso do que a Liga da Justiça toda junta. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Príncipe da paz. Ele é Jesus, o Senhor desta igreja. E a Ti, Senhor, nós nos rendemos e nós nos ajoelhamos em respeito, porque Tu és a nossa salvação. E Tu és o Filho de Deus, o Messias, que vive em nosso espírito, hoje e para todos sempre. Igreja, vamos abrir os nossos olhos e receber a revelação de Jesus Cristo, para que nós possamos ser o que Deus diz que devemos ser.